Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Bem-vindo a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, no módulo de discipulado. E nesse módulo a gente tem aprendido como um discípulo de Jesus tem que se comportar através das lições no Sermão do Monte. Estamos entrando no último capítulo desse Sermão do Monte e hoje vamos falar de um assunto muito assustador que cada um de nós nos identifique. Vamos falar de julgamento. Julgamento é alguma coisa que cada um de nós tem medo de passar por, né? Tanto na forma legal, que é diante de um juiz, ou mesmo nas nossas conversas de dia a dia. Então a gente ouça frases como, por exemplo, antes de alguém tomar uma decisão, a pessoa fala: e esse que vou fazer? A pessoa analisa se o que outros vão pensar dele depois que ele faça isso, ou o que pessoas vão pensar quando eles vejam ele fazendo isso. Ou quando você está querendo desabafar com alguém, normalmente a gente costuma usar a frase falando para a pessoa: por favor, não me julgue, viu? Vou te contar alguma coisa, não me julgue. Porque cada um de nós intrinsecamente tem medo desse julgamento que recebemos com outras pessoas. E esse assunto é muito importante a gente trata, porque é indispensável, sabe? É alguma coisa muito enraizada na nossa cultura, especialmente de hoje, que pessoas têm uma noção individualista, que o pessoal pensa que eu posso fazer o que eu quero fazer, sabe? Ninguém pode falar nada, sabe? Como um discípulo ou como um cristão pode lidar com isso? A gente enfrenta isso nessas escolas, no nosso trabalho, entre os outros, até entre os irmãos cristãos, sabe? A gente passa por isso muito. E normalmente uma das frases que o pessoal costuma citar, né, quando ele está tentando se defender contra julgamento, é o famoso não julgue, né, que Jesus fala em Mateus capítulo 7. Esse é o capítulo que vamos tratar de hoje. A frase não julguem que Jesus falou em Mateus capítulo 7 é uma das frases mais mal interpretadas na Bíblia. Tanto cristãos quanto não cristãos citam isso com um entendimento que mais provavelmente, e espero que até o fim dessa aula a gente chega a concordar que talvez não foi exatamente isso que Jesus queria dizer, sabe? Porque normalmente o pessoal usa esse não julgue como um jeito de multar a boca dos cristãos, sabe? Então quando você está falando com alguém e a pessoa fala não julgue, o cristão de repente fica quieto, sabe? Porque ele não quer comentar nada por medo de passar a ideia de que ele está julgando uma outra pessoa, sabe? Então a pessoa fala que, não, eu sou cristão, não vou te julgar, não, sabe? E esse não julgue de hoje virou meu sinônimo de que, me deixa pecar em paz. Ou seja, eu quero fazer o que eu quero fazer e você não pode falar nada, sabe? Me deixa, cuida da sua vida que eu cuido do meu. Será que é isso mesmo que o Mateus capítulo 7 queria dizer? Será que é isso mesmo que Jesus queria dizer no Mateus capítulo 7? Vamos centrar isso e vamos entender melhor. Para a gente também não errar na interpretação, é bom a gente levar em consideração a estrutura do Mateus capítulo 7. O capítulo 7 não tem uma tema específica. Vários temas separados que Jesus aborda aqui nesse capítulo. Então ele vai começar falando de relacionamento do discípulo com os irmãos e também com os zombadores. Aí depois ele vai falar sobre o relacionamento do discípulo com o pai e com o próximo. Nessa parte a gente falou um pouquinho disso quando a gente tratou do Pai Nosso. E ele vai falar também do relacionamento do discípulo com os amigos da caminhada, com os falsos profetas e com Jesus. São muitas coisas, senão vamos conseguir falar de tudo isso. Semana que vem vamos falar de mais outra parte. Mas hoje vou focar na parte que fala dos irmãos e dos zombadores. Nosso relacionamento o relacionamento do discípulo com os irmãos e zombadores. E vamos focar mais na parte de julgamento, como Jesus fala também nesse capítulo. Afinal, o que é julgamento, sabe? Para julgar vem da palavra grego, que é a palavra kreno. E isso é basicamente dizendo distinguir, decidir, separar,
escolher, sabe? Selecionar entre algumas opções, sabe? Ou determinar ou até questionar alguma coisa. Todos saem da palavra crino, que é usado nesse contexto de Mateus capítulo 7. Então, basicamente, quando a gente está falando de julgar, o que você está fazendo é o seguinte: você está declarando a sua opinião sobre o que está certo ou errado em algum contexto. Então, você está chegando a uma conclusão, num processo de pensamento. Então, você tem alguma coisa acontecendo, você para, pensa, e você chega a uma conclusão de o que está certo ou errado naquele contexto. Embora que isso pareça muito direto, ainda há mais alguns equívocos quando vem ao assunto de julgamento, né? Pessoas têm algumas ideias ou visões distorcidas sobre o que é julgamento. Por exemplo, um dos pensamentos equivocados é que todo julgamento é errado, sabe? E vou tentar raciocinar conosco sobre isso, se realmente é. Bem, ao longo da Bíblia inteira é evidente e é claro, sem discussão, de que Deus julgue. E a Bíblia fala no livro de Hebreus que é destinado que o homem morresse uma vez. Aí depois disso tem o quê? Tem julgamento. Nosso Deus é um Deus que julga. Então, se julgamento em si intrinsecamente era errado ou era pecado, isso significaria que Deus está pecando, né? Aí a gente percebe que talvez o nosso entendimento disso aqui está errado, que não é tudo julgamento que está errado, como a gente costuma ver. E talvez alguém vai argumentar: God, se é Deus, pode. Assim, Deus é perfeito, Deus pode julgar. Mas o homem não pode me julgar, não. E isso nos leva para o segundo ponto equivocado, né? Que é que só Deus pode julgar. Será? Lembra o que a gente definiu como julgamento? Quando você está pensando para chegar numa conclusão sobre alguma coisa. E isso a gente faz em todo aspecto das nossas vidas, irmãos. A gente faz em todo aspecto das nossas vidas. Por exemplo, quando você vai no mercado para fazer uma compra, você julga o que você vai escolher. Será que vou escolher produto A ou produto B? Isso também é um senso de julgamento. Você está escolhendo qual produto você acha que está certo ou está bom e qual produto que você acha que está ruim. Para você decidir em qual escola que você vai estudar, também é um senso de julgamento. Você está julgando que, para mim, esse programa é bom e tal programa não é bom. E também, até a decisão de ser cristão também é um senso de julgamento. Porque você está dizendo que cristianismo é o que é bom para mim e o resto é ruim e não é bom para mim. Então, cada um de nós julga nossas vidas assim. E não é limitado a só Deus. Tanto que Deus estabelece juízes, lembra? No Antigo Testamento. Tem um livro inteiro que fala disso, de juízes, que são pessoas que Deus colocou para julgar o povo. Em Atos capítulo 4, Pedro olha para eles e pergunta: julga a si mesmo, assim. Será que é bom escutar Deus ou escutar o homem? O terceiro ponto que a gente vai pensar sobre quão equivocado que é aquela ideia, que eu acho que isso é uma das coisas que mais divulgados mesmo, sabe? Que é tudo julgamento é negativo. Será? Se você vê um irmão que sempre está indo para a igreja, que participa nos eventos da igreja, que é educado, respeita os outros e tudo mais, naturalmente você chega numa conclusão que não, isso é uma boa pessoa, por exemplo. Isso também é um senso de julgamento, mas não é negativo. Ou seja, não todo julgamento que é negativo. Após demistificar esses pontos sobre julgamentos que são equivocados, por exemplo, que todo julgamento é errado, só Deus pode julgar e todo julgamento é negativo, a gente agora vai olhar então Mateus capítulo 7 com uma outra ótica. Ou seja, talvez quando Jesus fala que não julgue aqui, ele não está realmente dizendo o que a gente pensa que ele está dizendo, que nunca julgue, sabe?
Então deve ter algum entendimento a mais sobre isso que a gente não está conseguindo entender. E eu espero que enquanto a gente está prestes a entrar esse trecho da Bíblia, vamos conseguir interpretar melhor e entender o que Jesus realmente quis dizer quando ele fala que não julgue aqui. Para não ficar nas minhas próprias palavras, e para realmente mostrar que Jesus não queria dizer não julgue no senso de que nunca julga ninguém, no livro de João, capítulo 7, versículo 24, Jesus dizendo, ele falou aqui, não julgue apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Aqui Jesus nos mostra que tem maneiras diferentes de alguém julgar. Tem maneiras diferentes de alguém julgar. E ele deixa claro que não julgue pela aparência, mas façam julgamentos justos. Mais provavelmente, então, nesse capítulo 7 de Mateus, ele não está falando na palavra de julgar em si, mas está referindo a uma das maneiras de julgar que ele considera equivocado. E o próprio texto vai nos mostrar qual tipo de julgamento que Jesus se refere. Nosso assunto de hoje, então, vai tratar de julgamentos justos, de acordo com Mateus capítulo 7, versículo 1 a 6. Resumidamente, a história no Mateus capítulo 7, sabe? Depois que Jesus fala, não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. Ele começa a contar, fazer uma analogia entre duas pessoas. Então, basicamente, de versículo 3 a 5, basicamente o que Jesus está dizendo é que há duas pessoas, como a gente está vendo na nossa tela, só que um deles tem um cisco no olho. Um cisco, se já caiu no seu olho, sabe que incomoda bastante, assim. Então, provavelmente a pessoa está incomodada ou a pessoa está sofrendo. E Jesus, nesse trecho, fala que a pessoa também tem uma outra pessoa ao redor dele, um vizinho, sabe? E essa pessoa chega nele querendo ajudar, mas a pessoa vem e tem uma viga no olho dessa pessoa. Poxa. Então tem alguém com um cisco no olho e tem alguém que chegou para ajudar, mas essa pessoa está com uma viga no olho, assim. E Jesus aqui no versículo 4 fala aqui, como você pode dizer ao seu irmão, deixa-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu. Ou seja, Jesus está dizendo que seu irmão está sofrendo com um cisco no olho, e você que está chegando para ajudar ele, tem uma viga no seu olho. Como você pode ajudar? Imaginando esse cenário, você vê quão absurdo realmente é, né? Que alguém com um cisco e outro com uma viga no olho, e aquele com a viga quer tirar o cisco do olho do outro. Esse exemplo de Jesus aqui é para mostrar uma das maneiras que a gente julga que é muito errado, que é um julgamento temerário ou hipócrita. O momento que a gente falou sobre aquele tirando o cisco no olho, de repente uma das coisas que a gente vê na nossa mente é a competência daquele que vai tirar o cisco, sabe? É como um policial te parando na rua, e quando ele para você para você soprar no bafômetro, sabe? Você percebe que esse próprio policial está bêbado fazendo o trabalho dele, sabe? E é justamente isso que a gente vê com alguém com uma viga no olho tentando tirar o cisco no outro. Quando você chega a querer criticar uma outra pessoa, falar para a pessoa que a pessoa está errada em alguma situação, sabe? Você para se perguntar como que você é em relação a esse assunto, sabe? Você quer criticar alguém porque a pessoa mente, sabe? Mas quanta falsidade você tem no seu coração. Você quer... Será que você está fazendo o seu em segredo? Então você acha que você é melhor que essa outra pessoa? Normalmente você... Quando, por exemplo, alguém entra num pecado e fica público, todo mundo chega a criticar, né? Todo mundo chega a querer já atacar a pedra nessa pessoa, esquecendo que nossos segredos, nós temos vigas
bem grandonas mesmo nos nossos olhos. E nós não somos competentes, então, para julgar outro. Você não pode julgar outro sabendo que você está no mesmo barco. Em Romanos capítulo 2. Portanto, você que julga os outros, você é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquele em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Uma outra característica que a gente vê pela essa ilustração de Jesus em Mateus 7 é uma falta de honestidade, né? Em aparência dos outros, a gente mostra que somos bons, somos corretos, mas em nosso segredo a gente faz tudo de errado e tudo de mal também. Nem como os fariseus que Jesus estava conversando com nesse capítulo, né? Na aparência eles mostram que eles são bons, mas no coração são ruins. A Bíblia fala que o homem olha para a aparência física, mas Deus olha para o coração. Qual é o coração através de qual atrás do que você está falando? Sim. O julgamento que você está passando. Qual é o coração? Será que você quer se sentir superior? Será que você quer se sentir melhor do que a outra pessoa? Ou você está vingando porque agora a pessoa está errada? Então agora eu te peguei. Agora vai ver mesmo. Vou dar uma broncazão em você. Porque você agora te ganhei, né? Assim. Isso é uma falta de honestidade, isso é uma hipocrisia. E esse tipo de julgamento Deus condena, Jesus condena em Mateus capítulo 7. Se você não tem a competência de julgar, ou você não tem a honestidade de julgar, Jesus está dizendo aqui que não pode julgar. E a mesma medida que você julgar os outros será usado para julgar você. Normalmente um julgamento temerário é um julgamento que a pessoa usa a sua própria padrão para se julgar. Ah, eu sou melhor do que ele. Uma vez eu estava escutando um rádio e o cara falou que eu sou uma pessoa ruim, mas eu sou muito melhor do que você, sabe? Ou seja, a pessoa que julga de uma forma temerária ou hipócrita julga pela sua própria padrão. Mas esquecendo que aquele que é o juiz dos juízos também tem uma outra padrão. E Jesus está dizendo aqui que se você julga os outros, saiba que você também será julgado por Deus Altíssimo, pelo padrão de Deus Altíssimo. E temos que tomar cuidado com isso. Se isso é o jeito errado para julgar, então o que é o jeito certo que a gente tem que julgar, né? Primeira coisa, um julgamento justo ou correto, examine seus motivos. Para conseguir julgar corretamente a outra, é importante que você examine os motivos atrás do que você está fazendo. Você tem que parar e se perguntar: por que eu quero corrigir essa pessoa? Por que eu quero mostrar para a pessoa que está certo ou errado nesse contexto? O que é a minha motivação? Será que tem outras pessoas ao redor e eu quero falar isso para que eles vão se sentir que eu sou uma pessoa correta? Será que eu quero me sentir superior a essa pessoa? Sabe? Isso é meu motivo para querer julgar uma outra pessoa. E normalmente quando a gente não examina nossos motivos, cair num julgamento imprudente, porque a gente não tem os motivos certos para julgar a outra pessoa. Então, primeiramente, para você conseguir julgar corretamente, você tem que analisar seus motivos. O que está me motivando? A única motivação certa ou correta que nos libera a julgar outro é quando a gente tem aquele desejo sincero e honesto para ver a justiça seja manifesta. Além disso, qualquer outra motivação que a gente tem nos nossos corações para julgar não é correto. A única motivação que podemos ter para julgar outros é quando a gente quer que a justiça seja manifesta, quando a gente quer ver a justiça reinando naquele ambiente ou entre aquelas pessoas envolvidas. Qualquer outro motivo que você pode ter na hora de julgar, de acordo com a Bíblia, não é correto. Então, primeiramente, examine suas motivações. O segundo ponto, lembra que a gente falou que um julgamento hipócrita não tem competência? Sim. Então, antes de você julgar, o segundo ponto que a gente olha é que você tem que julgar a sua própria vida. Então, antes de passar o julgamento, você olha a situação e se pergunte: como que eu sou nessa área? Como que eu sou nessa situação? Será que eu tenho aquela competência
de conseguir julgar esse caso, sabe? Será que não tem nenhuma falsidade no meu coração em relação a isso, sabe? Essa que a pessoa está enfrentando, será que eu mesmo já me superei? Se não, você tem que calar a boca, irmão, porque você não está na posição de julgar outra pessoa, porque você também cai na mesma coisa, você cai na mesma problema. Após de examinar suas motivações e julgar a si mesmo, a gente percebe que você agora está num estado em que você pode agora conhecer os fatos em relação ao que você vai julgar. Em vez de fazer um julgamento precipitado, um julgamento justo vai ouvir as opiniões de todos que estão envolvidos. Você vai tentar enxergar coisas na visão daqueles que são envolvidos, tanto fisicamente quanto no coração. É importante que a gente entenda a motivação através de qual a pessoa toma algumas decisões. E quando a gente fala de questão de coração, só conseguimos fazer isso através de oração. Como cristãos, para conseguir julgar, temos que estar muito alinhado com o Espírito Santo, porque ele consegue discernir melhor o coração dos outros. Ele consegue nos ajudar a identificar os fatos verdadeiros atrás das ações de algumas pessoas. E assim conseguimos fazer um julgamento correto. Conheça os fatos associados, escuta os dois lados, vê o que realmente aconteceu, até às vezes saber o estado mental daqueles que estão envolvidos, para conseguir passar o julgamento correto. E nada precipitado ou arrogante pode ser envolvido no julgamento correto. E por último, e nada menos importante, é que a gente faça julgamento com amor. Tirando um cisco nos olhos de alguém é uma coisa muito sensível, irmão. O olho é uma parte do corpo muito sensível. E é importante que quando a gente trata de questões de olho, que nesse contexto é análogo à alma, é muito importante que a gente trata com muito cuidado. E a gente trata com muito amor e carinho. Quando a gente está tratando alguém, passando julgamento, passar com muita hostilidade, sabe? A sua motivação, lembra? A motivação que a gente falou é que você quer estabelecer justiça. Na sua motivação não é para quebrar a pessoa. Você não quer destruir a pessoa envolvida, não quer destruir a alma da pessoa. Então você tem que fazer com amor e com misericórdia. E isso é muito importante. Tudo que a gente faz que não tem amor, a Bíblia fala aqui, é inútil e não presta por nada. Então, quando estamos passando julgamento, tenta fazer isso com amor. Passar isso com amor e carinho, sim. Tenta fazer isso porque você ama a pessoa, entendeu? Não porque você quer machucar ou quebrar essa pessoa. Esses 4 passos são muito importantes. Nossa aula de hoje é relativamente muito curta e estamos quase caminhando ao fim. No versículo 6, então, depois de Jesus falar de julgamento, ou como não julgar, e agora que a gente aprendeu como é o jeito certo para a gente julgar, Jesus destaca uma categoria de pessoas que ele chama de zombadores. No versículo 6 de Mateus 7 ele fala: não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, esses as pisarão, e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedacerão. Você já chegou a conversar com alguém sobre algum assunto, ou dar sua opinião sobre alguma coisa aí, a pessoa realmente é muito resistente? Nem estou falando de descrente, não. Um cristão mesmo, assim, que claramente está errado, baseado na Bíblia, com o critério de Deus na Bíblia, mas a pessoa está se demonstrando muito resistente, sabe? Ele conhece a palavra, ele conhece o que está certo, mas intencionalmente escolhe a sempre fazer o que está errado. Jesus está referindo a essas pessoas como cães e porcos. E Jesus está dizendo aqui que não atiram suas pérolas. Suas pérolas aqui pode ser interpretado também como suas verdades, sabe? Suas coisas preciosas. Não dão a esses cães. Você está desperdicando do seu tempo, porque eles vão zombar você. Eles conhecem o que está certo, mas não façam. E não é necessário entrar numa discussão sobre isso. Quando você está julgando em amor, seu objetivo não é para ganhar uma discussão. Você não está querendo discutir sobre quem está certo ou quem está errado e querendo ganhar, não.
Então, quando você entra em uma barreira em que você fica falando e a pessoa não está escutando, Jesus está dizendo aqui, ok, para de perder seu tempo, para de desperdiçar suas pérolas, assim, jogando elas para os poucos. Fala a verdade de Deus, passa o julgamento em amor, mas não vai jogando suas pérolas aos poucos. Aqui referindo àqueles que conhecem a verdade, mas não o faça. Só abrindo um parênteses aqui, irmãos. Isso não diz que você não pode falar o que está errado para um não crente. Lembrando que a gente temos que falar o que está errado em nossa sociedade. Porque quando a gente, como cristãos, fica quieto, quando as pessoas boas ficam quietas sobre as coisas que são erradas, de fato isso é um momento em que a maldade floresce, a maldade cresce mais. Não podemos ficar quietos sobre isso, devemos falar. Mas aqui o motivo de falar não é para ganhar um argumento. E quando você fica falando a verdade para a pessoa, e a pessoa obviamente não está querendo escutar, não é para entrar em uma discussão. Um discípulo de Jesus sabe quando é para parar, porque seu motivo não é a ganhar o argumento, seu motivo é para passar o julgamento em amor. Para concluir, julgar é um dever de cada cristão. Eu espero que essa aula tenha nos ensinado a desfazer aquela noção de que todo julgamento é errado e começamos a enxergar julgamento nos olhos de Jesus Cristo, que é um julgamento que olhou por suas motivações, um julgamento que olhou para si mesmo, para se colocar como correto naquele aspecto, um julgamento que olhou para todos os fatos e um julgamento que foi demonstrado ou administrado em amor. Não pare de falar o que está errado na sua sociedade, no seu trabalho, na sua família, entre seus amigos. Não pare de falar isso, porque eles vão achar que você está os julgando. Se você está fazendo com amor, Jesus está dizendo que faça isso mesmo. É o dever de cada cristão para falar e apontar o que está errado. E isso também é o que significa ser a luz do mundo. Você mostra o caminho, você mostra o que está certo e o que está errado. Você expulsa a escuridão. E não podemos ficar quietos como cristãos quando a gente vê coisas que estão erradas. É nosso dever como cristãos para apontar as coisas que são erradas e corretas na sociedade. É o nosso dever para julgar, mas julga em amor e faça julgamentos justos. Muito obrigado por ter participado nessa aula de hoje. Eu tentei correr o mais rápido possível e semana que vem o professor vai continuar com os outros versículos associados a capítulo 7, caminhando ao fim desse módulo de Escola Bíblica Dominical, módulo discipulado. Foi um prazer estar com vocês e Deus te abençoe grandemente. Vamos orar? Nosso Pai do Céu, nós te agradecemos por essa aula. Nós te agradecemos que o Senhor, através de sua palavra, responde às questões mais atuais que a gente passa. De fato, a Bíblia é muito real e muito relevante nessa época que estamos vivendo, e não é só um livro histórico antigo, Pai. Hoje tem nos ensinado sobre julgamento, e muitos de nós temos medo disso, de tanto dar quanto receber isso dos outros, Pai. Mas a sua palavra tem nos ensinado hoje que, embora aqui tenha um julgamento que condena, também tem outros julgamentos que é em amor, que é um julgamento justo, Senhor. E o Senhor, através da sua palavra, tem nos ensinado como fazer isso, Pai. A nossa oração é que esse espaço seja enraizado em nós, que seja parte da nossa dia a dia, Senhor. Que seu Espírito venha nos lembrar e nos direcionar quando falar e quando ficar quieto, Senhor. E que a gente seja sal nesse mundo, que a gente seja a luz nesse mundo, Pai. Para que no fim toda a honra e glória vai ser para o seu santo nome. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém.